Tem um vídeo do Karnal, o filósofo, que eu adoro, que ele fala sobre ofensa. Ele fala o seguinte: se uma pessoa fala uma coisa sobre você que é mentira, por que você vai se ofender se é mentira? E se uma pessoa fala uma coisa de você que é verdade, por que você vai se ofender se é verdade? E aí ele dá o exemplo dele, que é maravilhoso. Ele falou assim que tem uma certa vez que um aluno chamou ele de careca. E ele é careca. Por que ele se ofenderia, se ele sabe? Então, quando uma pessoa ela tenta te ofender, e quando a gente fala em ofensa, a gente não tá falando de uma coisa boa. A ofensa ela tem uma conotação negativa. É uma crítica, é um apontar de dedos. Então, é uma coisa que a gente coloca ali na categoria de uma coisa ruim. Então, se a pessoa ela já vem nessa pegada de querer te apontar, de querer te criticar e falar alguma coisa pra você, você tem que fazer essa avaliação. Isso que essa pessoa tá me falando é verdade ou é mentira? Se for verdade, é verdade. Se for mentira, é mentira. Você não precisa perder energia com isso. É só você deixar pra lá. Porque muitas vezes, quando a pessoa ela já vem nessa intenção de te ofender, ela quer depositar o lixo dela em você. E aí cabe a você permitir ou não. E isso tem tudo a ver com energia. Por quê? Se a nossa energia ela está onde a gente coloca a nossa atenção, se você dá atenção à ofensa, você abre o seu campo para que aquela negatividade entre no seu campo energético. Então saibam disso. Toda vez que uma pessoa te apontar, tentar te ofender, faça a seguinte avaliação: é verdade? É verdade. É mentira? É mentira. E segue a sua vida. Deixa a pessoa lá com os problemas dela. Tem um documentário no YouTube, que também é um livro, que chama Efeito Sombra. E nesse livro, são duas autoras, se eu não me engano, ou três, se eu não me lembro direito, faz muito tempo que eu li esse livro, ele é maravilhoso, super recomendo a leitura, Efeito Sombra, e o documentário também do YouTube, que fala que aquilo que a gente aponta no outro, o apontar nesse sentido negativo, nesse sentido de ofensa, de crítica, tá na gente, porque a gente só consegue reconhecer tanto o bom quanto o ruim no outro se tiver correspondência, ou seja, se tiver em mim. Então, quando a pessoa tá falando de você, na verdade ela tá falando mais dela. E aí entra Freud, uma frase dele que eu amo. Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, na verdade, quando a pessoa te aponta, não é de você que ela tá falando, é dela. Então, se a gente pegar esses dois pontos, tanto do Karnal que ele traz, esse ponto de você fazer essa avaliação, se é verdade ou mentira, que se for verdade ou mentira, tanto faz, porque não tem o porquê eu levar aquilo pro pessoal. E aí você traz Freud também, nessa frase icônica dele, de quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo, que aquilo que o outro está falando não tem nada a ver comigo. Gente, é um exercício, porque a gente tem a tendência de sempre levar as coisas pro pessoal. E aí eu quero fazer mais uma indicação de livro, que é Os 4 Compromissos da Filosofia Tolteca. Tenho aqui no meu espelho esses 4 compromissos. O primeiro é: seja impecável com a sua palavra. E o segundo, que eu acho mais importante, que eu aplico diariamente na minha vida, que é: não leve nada para o pessoal. Quando a pessoa vem com o lixo para tentar depositar em você as raivas, os traumas, as coisas que essa pessoa tem dentro de si, cabe a você dar permissão para que aquilo venha para o seu campo ou não. E eu nunca preciso permitir, porque se eu sei disso, que é ofensa, eu posso fazer essa avaliação de verdadeiro ou falso, e de quando a pessoa tá falando, ela tá falando mais dela do que de mim, por que eu vou me ofender? Não cabe ofensa. Então, deixa o outro falar e segue a sua vida. Porque quanto mais você se conhece, quanto mais alto for o seu nível de autoconhecimento, você sabendo quem você de fato é, aquilo que o outro fala é só uma palavra.